Olá pessoal, tudo bem? Mais um bloco da parte de polígonos. E no último bloco a gente parou dentro da parte de polígonos regulares. Vimos alguns elementos importantes e paramos justamente no tópico de ângulo externo. Só para lembrar, a gente pega a fórmula da soma do ângulo externo, dos ângulos externos, que na verdade é uma constante, 360, e divide pela quantidade. Então, daí nós chegamos à propriedade 360 sobre n para determinar o valor de um ângulo externo. E em cima disso aí a gente vai ver uma observação muito importante envolvendo essa ideia, ok? Vamos direto para o quadro. Olha só, gente, esse foi o último momento da aula anterior, do bloco anterior. E a partir dessa propriedade, do valor do ângulo externo, a gente vai observar um detalhe muito importante. Olha só. Observação importantíssima. O ângulo externo, o ângulo formado por dois raios consecutivos, que a gente chama de ângulo cêntrico, e o ângulo formado por dois apótemas consecutivos, todos eles são congruentes. Vamos entender isso bem no desenho. Olha só, aqui a gente tem o ângulo externo, ok? Agora, temos aqui dois raios consecutivos. Lembrando, raio é aquele segmento de reta que vai do centro até o vértice do polígono. Se a gente tem dois raios consecutivos, a gente tem esse ângulozinho aqui, que é chamado de ângulo cêntrico. E mais ainda, se a gente considera dois apótemas, que são aqueles segmentos de reta que vão do centro até o ponto médio, de forma perpendicular, até o ponto médio de um dos lados. Muito bem, se a gente considera dois, a gente também tem um outro ângulo. E olha o detalhe, gente, todos esses caras são congruentes. Lembrando que a propriedade para o cálculo desse ângulo é justamente a formulazinha do ângulo externo, 360 sobre n. Vamos guardar essa ideia, porque isso é muitíssimo importante e pode vir contextualizado em uma questão, ok? Vamos a um exemplo? Olha só, um exemplo bem legal para essa situação. Na figura abaixo, o ângulo oposto a B, esse ângulo aqui, é formado pelas bissetrizes de A e C. Olha só, em um polígono regular ABCDE pontinhos. Esse ângulo mede 60 graus. Quantas são as diagonais deste polígono? Ou seja, quantas diagonais esse polígono possui? Gente, essa situação é bem interessante. Repare que se esses caras aqui são bissetrizes, e de fato são, porque a questão informa, a gente está falando sobre dois raios, que são aqueles segmentos que vão do centro até o vértice. Lembram-se? Uma grande característica do raio é que divide o ângulo em duas partes congruentes, na verdade funcionando como bissetriz. Observe, porém, que esses dois raios não são consecutivos. Esse ângulo todo aqui vale 60 graus, não é verdade? Portanto, se a gente traça um outro raio aqui, lembrando que se tudo isso aqui vale 60 graus, a gente vai ter 30 e 30, não é verdade? Portanto, 30 graus é aquele ângulo sobre o qual a gente já fez referência no slide anterior. Repare que ele será igual ao ângulo externo, 30 graus, ok? E utilizando a propriedade do ângulo externo, olha só, 30 igual a 360 sobre n. A gente aqui vai conseguir determinar o valor de n, que a gente não pode esquecer, é justamente a quantidade de lados do polígono. Muito bem? Portanto, vamos fazer uma conta bem simples. Esse n passa para cá, o 30 graus passa dividindo, e aí a gente vai ter 360 sobre 30, n igual a 12. Pessoal, 12 é o número de lados. Acabamos de descobrir sobre qual polígono a gente está discutindo. Justamente o dodecágono, o polígono regular de 12 lados. Muito bem. A partir da quantidade de lados, será que dá para a gente descobrir o número de diagonais? Claro que sim. Olha a propriedade das diagonais.
Propriedade essa que, por sinal, a gente já conhece, não é isso? D igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Repare que n, que é o número de lados, a gente acabou de descobrir. Portanto, é só jogar o 12 aqui. Olha só. 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. Ficaremos com 12 vezes 9 sobre 2. Simplificando aqui o 12 com 2, a gente vai ter 6. E, finalmente, 6 vezes 9, 54 diagonais. Essa é a resposta da questão, 54 diagonais. Interessante notar que a gente usou aquele conceito, olha. Esse ângulo aqui, o ângulo cêntrico, formado por dois raios consecutivos, igual ao ângulo externo. Portanto, podemos usar a fórmula do ângulo externo. 360 sobre n. Daí, encontramos o número de lados e, a partir do número de lados, a gente aplicou na fórmula da diagonal e terminamos encontrando o total de diagonais, justamente o que a questão pediu. Legal. Vamos em frente. Olha só. Aqui eu construí uma tabelinha com o raio e o apótema de 3 polígonos muito importantes, que a gente chama de polígonos notáveis, ok? Olha só, o primeiro deles é o triângulo, o segundo é o quadrado e o terceiro é o hexágono. Obviamente, polígonos regulares. Se a gente fala de raio e apótema, a gente está falando de polígonos regulares. E aqui só um detalhe. Gente, esses caras que estão aqui do meu lado são polígonos super importantes, daí o motivo pelo qual a gente chama de polígonos notáveis. São notáveis porque são usados em muitas situações. A gente está aqui em geometria plana, mas lá na parte de geometria espacial, a gente vai perceber a importância enorme desses conceitos de raio e apótema, juntamente com as fórmulas de áreas, que eu não quero falar agora porque está fora do contexto, ok? Mas a área, o raio e o apótema desses 3 caras que estão aqui do meu lado são extremamente importantes em várias partes da geometria, tanto plana quanto espacial. Então vale demais a pena a gente conhecer essas propriedades que eu vou colocar aqui no quadro, ok? Vamos continuar. Muito bem, gente. Olha só. O raio do triângulo, que é esse cara aqui, segmento de reta que vai do centro até um dos vértices, é medido por L raiz de 3 sobre 3. Legal? Já o apótema é L raiz de 3 sobre 6. É interessante entender que o raio e o apótema têm uma proporção. O apótema é metade do raio. Então, olha só, se a gente sabe o raio, é só a gente multiplicar isso aqui por 1/2. Repare, se eu multiplicar isso por 1/2, eu vou ter exatamente L raiz de 3 sobre 6. É uma forma de ligar as duas propriedades. Muito bem, vamos agora para o quadrado. O quadrado é super famoso. O raio do quadrado é muito fácil de memorizar. Lembram-se, a diagonal do quadrado vale L raiz de 2. Essa é uma propriedade muito conhecida. L raiz de 2. Bom, o raio é metade da diagonal. Portanto, a metade de L raiz de 2. Ou seja, L raiz de 2 sobre 2. Muito bem. E o apótema? O apótema, gente, é o mais fácil de todos. Repare que o apótema do quadrado é exatamente o quê? Metade do lado. Olha, se o lado vale L, claro, o apótema vale L sobre 2. Muito bem, vamos em frente. Raio do hexágono. Pessoal, o hexágono tem uma característica interessante. A gente vai detalhar isso mais na parte de áreas, no capítulo de áreas. Mas eu posso adiantar isso logo para vocês. Se a gente considera o hexágono, dá para imaginá-lo como sendo 6 triângulos equiláteros. Repare, 6 triângulos equiláteros. Se a gente traçar todos os raios, na verdade a gente fica com 6 triângulos equiláteros. Portanto, essa medida é igual a esta. Daí o motivo pelo qual R é igual a L. Legal? Portanto, não se esqueça disso. E o apótema do hexágono, na verdade, faz papel da altura do triângulo equilátero. Observe, temos um triângulo equilátero aqui
E esse segmento amarelo faz papel de altura do triângulo equilátero. Portanto, a propriedade da altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Um outro detalhe bem importante e bem legal é a gente perceber que as três propriedades dos raios têm muito a ver. Olha só, L raiz de 3 sobre 3, L raiz de 2 sobre 2, e se a gente quiser memorizar, L raiz de 1 sobre 1. Claro que raiz de 1 sobre 1 a gente não precisa escrever, mas é uma forma bem legal de a gente conseguir lembrar as três. Olha, L raiz de 3 sobre 3, L raiz de 2 sobre 2 e L raiz de 1 sobre 1, ok? Já as fórmulas dos apótemas não tem muito a ver umas com as outras, ok? Porém, tem que ser memorizadas. Lembre sempre, nós vamos precisar muito dessas fórmulas, ok, gente? Então temos que conhecê-las, ok? Muito bem, vamos em frente. Observe o exemplo envolvendo esses conceitos. Em uma circunferência de raio 5 está inscrito um triângulo equilátero. Calcule o perímetro desse triângulo. Olha só, gente, temos um triângulo equilátero e uma circunferência. Nela, circunferência, está inscrito um triângulo. E o raio do triângulo, ou melhor, o raio da circunferência, não é? O raio da circunferência vale 5. Só que um detalhe, o raio da circunferência é igual ao raio do triângulo. O triângulo é equilátero e, no caso aqui, a gente tem o raio dele, triângulo, igual ao raio da circunferência. Para que nós não percamos nosso tempo construindo aqui triângulos retângulos, basta a gente lembrar justamente da propriedade do raio do triângulo. O raio é igual a L raiz de 3 sobre 3. Como nós temos esse valor aqui, olha só, 5, tudo fica mais fácil. O 3 passa multiplicando, ficaremos com 15 igual a L raiz de 3. A raiz de 3 vai passar dividindo, e aí a gente vai ter 15 sobre a raiz de 3. E agora a gente vai ter que racionalizar, não é isso? Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. E aí, 15 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. E aí, olha só, gente, é só simplificar 15 com 3, a gente fica com 5. Portanto, 5 raiz de 3. Só que ele pede o perímetro. Olha o perímetro do triângulo, gente. O perímetro, 3 lados, cada um medindo 5 raiz de 3. Portanto, perímetro igual a 15 raiz de 3. Lembrando que 2P é a simbologia que a gente utiliza para representar o perímetro. Ok? Muito bem. Gente, infelizmente o tempo acabou. Teremos mais um bloco, que vai ser um bloco um pouquinho menor, para fechar o capítulo de polígonos, ok? Dê uma revisada legal, acompanhe com a ficha que deve estar aí na tua frente. É bom a gente ter sempre a ficha para anotar todos os detalhes da aula teórica, ok? E na próxima aula a gente fecha a parte de polígonos, a parte teórica de polígonos. Próximos encontros dentro de polígonos somente de exercícios. Falou? Tchau, tchau e até a próxima.